bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar fundo numa passagem assim realmente poderosa, visualmente muito forte das Escrituras, né? A visão e o chamado de Isaías, lá no capítulo 6. Isaías 6. Marcante demais. Totalmente. A cena é, nossa, inesquecível. O templo, a visão de Deus no trono, aquela santidade toda, os serafins flamejantes. Isso. E a reação do profeta, né? Aquele ai de mim, estou perdido, é um impacto enorme. Exato. E hoje a gente vai analisar essa experiência toda, por uma lente um pouco diferente, de uma corrente chamada teologia de impacto. Pois é, e essa linha de interpretação, ela dá uma lida bem particular dos eventos. A gente vai investigar como eles entendem não só a visão, mas principalmente a resposta de Isaías, sabe? Aquele famoso, eis-me aqui, envia-me a mim. Em hebraico, Shelaheni. Selaheni. Interessante. E para essa análise a gente está usando que tipo de material? Bom, a gente se baseou em textos alinhados com essa teologia de impacto, como um estudo chamado Anjos Ígneos. Também demos uma olhada em léxicos do grego da Septuaginta, né, a tradução antiga. Certo, a LXX. Isso. E claro, os textos bíblicos mesmo. Isaías 6, Êxodo, Apocalipse, 1 Coríntios. Legal. E qual a ideia central aqui? O que a gente quer desvendar com essa análise? Olha, a missão é entender como essa abordagem específica releu o chamado de Isaías. A tese principal, vinda dessas fontes, é que o eis-me aqui dele não é, sabe, só um ato de coragem humana ali na hora. Seria mais uma consequência direta de uma transformação muito profunda, uma experiência que essa teologia interpreta como sendo de quase morte e ressurreição, causada pelo contato com o que eles chamam de fogo divino. Quase morte e ressurreição? Puxa. A ideia é que o foco muda, né? Sai da prontidão do homem e vai para a capacitação que vem de Deus, mas através de uma prova bem intensa. Fascinante isso. Então não é só ver a glória, é sobreviver a ela e ser transformado por ela. Vamos começar a entender isso melhor. Voltando para a cena. Isaías vê YHW no trono, altíssimo, e os serafins ao redor. E é interessante como esses estudos apontam, né, que a palavra seraf Sim, ser assim. vem de uma raiz hebraica que significa queimar, ser ardente. Eles são literalmente os ardentes. E aí, diante dessa visão de santidade pura, de fogo celestial, a reação de Isaías é de total inadequação, né? Sou impuro. Meus olhos viram o rei. Perfeito. É aí que entra a teologia de impacto com a sua leitura. Primeiro, essa questão do fogo, esh, em hebraico, pir em grego. Para essa linha de pensamento, quando você analisa como a Bíblia usa essas palavras, fogo muitas vezes não é só combustão literal. Pode ser a própria presença de Deus se manifestando, o juízo dele, ou até uma energia divina personificada, sabe? Tipo em anjos. Quer dizer que o fogo pode ser o próprio anjo, não só algo que está com ele. Exatamente essa a ideia. O exemplo clássico que eles usam é Êxodo 3:2, lá na sarça ardente. O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo. A leitura deles é que a chama era a manifestação do anjo, não algo separado. O fogo é como o anjo se apresenta ali. Entendi. E isso conecta direto com os serafins de Isaías. Eles não estão só perto do fogo, eles são seres de fogo, ígneos, a própria encarnação dessa energia ardente de Deus. Faz sentido. Os serafins como os que queimam. Isso deixa a cena ainda mais intensa. E aí vem o momento chave da transformação. Um serafim voa até Isaías, com uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Na Septuaginta a expressão é anthrax zonza. Uma brasa viva, isso. E ele toca os lábios de Isaías com essa brasa. A interpretação mais comum é que isso é simbólico, né? Purificação, para limpar a impureza que ele confessou. Mas como essa teologia de impacto lê esse toque? É bem diferente. Para essa corrente, o simbolismo não é o foco principal. Eles interpretam de um jeito muito mais concreto, quase físico mesmo. Argumentam que é uma transferência literal de energia. Uma energia viva, ígnea. Literal. Sim.
A brasa vem de um altar físico, o que sugere algo material, e o verbo grego para tocar na Septuaginta, êpsato, enfatiza um contato real, tangível. E a consequência disso para eles não é só uma purificação espiritual abstrata. Provoca um impacto fisiológico mesmo em Isaías. Impacto fisiológico, como assim? Ele sofreu fisicamente com o toque. Isso vai bem além de símbolo. Exatamente. É um dos pontos mais distintivos dessa interpretação. Eles se apoiam em parte na análise de uma palavra grega que aparece em algumas versões da Septuaginta para descrever o estado de Isaías, katanenigma, ligada a katanuxis. E o que significa? Dentro da análise que essa escola faz, essa palavra indicaria não só tristeza ou arrependimento, mas um trauma interno agudo, uma dor lancinante, quase uma ruptura física. Seria o efeito de um choque elétrico ou ígneo, sabe? Uma sobrecarga da energia divina concentrada ali na brasa. Nossa, isso é visceral, muda completamente a imagem que a gente tem. Essa ideia de um colapso físico diante do divino me lembra outras passagens. João em Pátimos, por exemplo. Exatamente. Essa interpretação conecta Isaías a outros relatos em que personagens, desabam diante da glória divina. João, em Apocalipse 1,17, quando vê o Cristo glorificado, ele diz: caía a seus pés como morto. Pois é. A teologia de impacto argumenta que ver Deus, ter esse contato direto com a energia pura dele, muitas vezes implica, dentro dessa lógica deles, uma experiência de quase morte, ou até morte física mesmo, seguida de uma restauração, uma ressurreição divina. Eles traçam paralelos com Elias. Elias como? Sugerem que ele teria morrido antes do arrebatamento, falam de Maria, mãe de Jesus, interpretando a sombra do Altíssimo como um evento que a levou à morte e ressurreição para poder conceber. E até João Batista em visões apocalípticas que algumas dessas fontes descrevem. Uau! Então a sequência seria: visão, sentimento de impureza, contato com o fogo divino que causa um colapso quase fatal, e depois vem a purificação. Se Isaías passou por esse trauma todo, essa ferida de fogo, como a brasa o purifica, o texto diz: isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Como essa teologia entende essa purificação? E aí a gente chega no ponto central da releitura do chamado. Para essa teologia, a purificação pela brasa viva não é só perdão, limpeza moral simbólica. É interpretada como um ato de ressurreição. Ressurreição mesmo. É o que eles propõem. O serafim como um mediador do poder divino, ao aplicar a antraxosa, essa energia de fogo concentrada, não estaria só limpando o pecado, estaria transferindo a própria energia da ressurreição para o profeta que tinha colapsado. Uma ressurreição literal, então. Ele teria morrido ali e sido trazido de volta à vida pelo toque da brasa, é isso? Sim. Dentro dessa moldura conceitual específica dessa teologia, a interpretação vai para o literal. Ou pelo menos para um evento físico e espiritual tão radical que equivale a um ciclo de morte e renascimento. Eles descrevem o processo todo como um batismo de fogo seguido de ressurreição. Batismo de fogo, isso se encaixa num padrão que eles veem em outros encontros com Deus na Bíblia. Um ciclo onde a exposição à santidade leva à morte ou quase morte, e depois vem uma intervenção divina que restaura, que recria a vida. Isaías, nesse cenário, teria passado exatamente por isso. Destruído pela santidade, recriado pelo fogo divino. Ok. Essa ideia de ressurreição ali no templo, nossa, muda tudo. Porque depois disso tudo, visão, colapso, toque da brasa, declaração de purificação e ressurreição, que Isaías ouve Deus perguntar: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí vem a resposta dele: eis-me aqui, envia-me a mim. Shlacheni. Exato. Tradicionalmente a gente vê isso como o auge da coragem da fé dele, né? Mas se ele acabou de ser ressuscitado, como essa visão teológica interpreta esse eis-me aqui? Foca na prontidão humana. Mas por essa ótica da teologia de impacto, o eis-me aqui de Isaías ganha uma profundidade diferente, um significado novo. Não vem só da coragem natural dele ou de uma decisão puramente voluntária.
Ele surge depois da transformação radical. É a resposta de alguém que foi fundamentalmente alterado, purificado não só moralmente, mas na sua própria existência pelo fogo divino. E mais importante, é a resposta de alguém que foi capacitado por esse evento de quase morte e ressurreição para poder assumir a missão. A disposição dele agora vem de uma nova natureza, forjada no fogo. Então, a qualificação dele para ser enviado por Deus não seria só a fé ou a vontade, mas o fato de ter passado pela prova do fogo divino e ter sido refeito por ele. A própria experiência vira a credencial. Exatamente. A qualificação dele nessa leitura vem direto de ter sobrevivido ao contato com a energia ígnea da presença de Deus, de ter sido testado por ela e restaurado. Essa teologia conecta isso muito com 1 Coríntios 3, versículos 13 a 15. Onde Paulo fala da obra provada pelo fogo. Exato. A expressão será salvo, todavia como pelo fogo, nessa interpretação específica deles, é entendida como sobreviver a esse exame ou contato direto com essas presenças ou energias de fogo divinas. A presença viva de Deus purifica e confirma o que é real e consome o que é superficial. Isaías, ali no templo, teria passado por esse teste de fogo sobrevivido, sido purificado, confirmado, e aí sim tornou-se apto e capacitado para ser enviado. A missão nasce dessa sobrevivência. Entendi. Isso realmente muda a dinâmica do chamado. Não é Isaías se oferecendo apesar da impureza, mas por causa da purificação radical e da transformação pós-fogo. Ok, vamos tentar conectar isso num quadro maior. Se a gente aceita essa interpretação dessas fontes que o chamado de Isaías vem depois dessa experiência de morte e ressurreição, o que isso sugere sobre como Deus chama as pessoas em geral? Sobre como ele prepara alguém para uma tarefa ou sobre o encontro consagrado mesmo? Olha, dentro dessa perspectiva teológica, sugere algo bem radical, que a prontidão, a qualificação para certas missões divinas, especialmente aquelas mais difíceis, de confronto espiritual, pode exigir um encontro transformador que envolve literalmente um ciclo de morte e renascimento. Um contato direto com o poder de Deus, esse fogo vivo, que desconstrói e reconstrói a pessoa. Tira o foco só da decisão humana, da vontade de servir, né, e coloca na experiência em si. Sem dúvida. Recontextualiza o serviço profético, talvez outros ministérios também. Não é só ter disposição, embora isso possa estar junto. É uma capacitação existencial, uma qualificação que vem pela resistência e transformação pela energia divina. E reforça aquela ideia central deles. O poder de Deus nesses encontros não é só um dom espiritual abstrato, mas é o poder da vida vencendo a morte de forma concreta. E reforça aquele princípio que você falou no começo da leitura literal. Sim, exato. O princípio-chave de leitura da teologia de impacto, como eles apresentam, é que os eventos espirituais na Bíblia não deveriam ser reduzidos só a símbolos. São interpretados como ocorrências concretas, eventos físico-espirituais reais. Então, o encontro de Isaías no templo não foi só uma visão mental. Foi, para essa teologia, um evento real, com consequências físicas e uma transformação ontológica, uma mudança no próprio ser de Isaías. Faz sentido, dentro da lógica interna dessa interpretação. Então, para resumir o que a gente explorou dessa visão específica, o famoso chamado de Isaías, o "eis-me aqui, envia-me a mim", visto por essa lente da teologia de impacto, deixa de ser o ponto de partida da missão e vira o ponto de chegada de um processo, muito intenso. Exato. Vira um testemunho da transformação radical, morte e ressurreição, pelo contato com o fogo consumidor e vivificador de Deus. Essa experiência não só purifica, mas o habilita para a missão profética que vem depois. E o que é fascinante aqui, ao analisar essa perspectiva, é justamente essa mudança de foco sobre o que qualifica alguém para o serviço divino.
Sai da simples coragem humana ou da piedade que não são negadas, mas vistas como insuficientes sozinhas para certas tarefas, e vai para a capacitação que vem direto de Deus, mas que é obtida através de um encontro profundo, potencialmente letal. Sim, ele disse estou perdido, né? Quase foi mesmo nessa visão. Pois é, mas que, no fim, é vivificante. A missão, então, nasce não só da vontade, mas da sobrevivência e da nova vida que vem depois de atravessar o fogo. O eis-me aqui vira a voz potente de quem foi ressuscitado e está pronto para servir num outro nível de realidade e poder. E isso, com certeza, dá uma camada de leitura muito mais intensa, mais dramática para um texto que já é poderoso por si só. E deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Se encontros tão extremos como o de Isaías, interpretados, assim, literalmente, como morte e ressurreição pelo fogo, são vistos por essa teologia como preparação para missões específicas, como a gente pode pensar nas experiências transformadoras, talvez menos espetaculares por fora, mas ainda assim profundas, difíceis na vida de qualquer pessoa? Boa pergunta. Será que as grandes provas, as crises, os momentos de noite escura da alma que tanta gente enfrenta e supera, poderiam funcionar de forma análoga como uma espécie de purificação pelo fogo? Uma preparação que molda a gente, que capacita para descobrir e abraçar nossos próprios chamados, nossos propósitos? Como que essa jornada pelo sofrimento, pela perda e pela superação pode forjar na gente a resiliência, a compaixão para servir ao mundo de um jeito que talvez não fosse possível antes? Fica aí a questão para a gente pensar.